Boa noite a todos. Estamos iniciando neste momento, ao vivo, pela TV Amapá, o debate com os candidatos a prefeito municipal de Macapá. Neste início de debate, nós gostaríamos de fazer dar dois comunicados à população que tem a ver, inicialmente, com a presença dos candidatos. A presença dos candidatos neste debate implica automaticamente com a aceitação das regras que foram previamente estabelecidas para a condução deste debate. O outro aviso que eu tenho a dar aos senhores telespectadores e eleitores é que todos os candidatos aceitaram o convite da TV Amapá, com exceção do candidato Aníbal Barcelos. O candidato Aníbal Barcelos, da coligação União e Trabalho, foi convidado pela Rádio e TV do Amapá, da Rede Amazônica de Rádio e Televisão, para participar deste debate no dia 25 de agosto último. E nos enviou, no dia 1º de setembro, o seguinte ofício, dirigido ao diretor da TV Amapá, Reinaldo Gonçalves. Senhor diretor, agradeço o convite para participar do debate dia 28 do corrente, informando da impossibilidade de comparecer devido a outros compromissos assumidos anteriormente. Os candidatos que aqui compareceram são os seguintes e que fazem parte também das seguintes coligações. Inicialmente, o candidato da coligação Macapá em Boas Mãos, que envolve os partidos PPB, PSL, PSC, PL e PSD. Para prefeito, Benedito Dias de Carvalho, do PPB, e vice-prefeito, Jorge Emanuel Almanages Cardoso, do PSD. Também compareceu, está aqui conosco, o representante da coligação Macapá Tem Coração, que consta dos seguintes partidos: PTB, PDT, PTdoB. O candidato a prefeito é João Bosco Papaléu Paz, do PTB, e a vice-prefeito Gervásio Augusto de Oliveira, do PDT. Temos também aqui presente o representante da coligação Macapá no Rumo Certo, constituída pelos seguintes partidos: PSB, PSDB, PRP, PST, Prona e PT. O candidato é João Henrique Rodrigues Pimentel, do PSB, e o vice-prefeito é Francisco Maurício de Sena Júnior, também do PSB. O candidato da coligação Macapá Consciente está presente, que tem como partidos envolvidos o PPS, o PCdoB, o PV, o PAN e o PMN. O candidato a prefeito é Antônio Hildegardo Gomes de Alencar, do PPS. Como vice-prefeito, Washington Luiz Magalhães Picanço, do PCdoB. Temos também presente a candidata do PSTU, que não é coligado, partido não coligado. A candidata é Lia Mara Tavares Borralho, que tem como vice-prefeito Rildo Frederico Ferreira. A partir de agora, nós vamos iniciar o debate esperando e desejando francamente que todos os candidatos aqui presentes venham a manter e dar a este encontro democrático o mais alto nível. Nós vamos iniciar o debate fazendo uma pergunta, a mesma pergunta a todos os candidatos, obedecendo o sorteio que foi previamente realizado. A pergunta é: por que o senhor deseja ser prefeito de Macapá? Cada candidato terá 1 minuto e meio para responder esta pergunta. E nós vamos começar fazendo esta pergunta ao candidato Benedito Dias. Candidato Benedito Dias, seja bem-vindo a esse debate. E por que o senhor quer ser prefeito de Macapá? O senhor tem 1 minuto e meio. Boa noite a todos, ao mediador e aos nossos concorrentes. Boa noite especial à população que está nos assistindo. Quero ser candidato a prefeito de Macapá por não concordar com a política econômica e administrativa que esse estado tem e este município. Também quero ser prefeito porque eu quero trabalhar por Macapá. Eu quero dar uma saúde digna, uma educação de qualidade, um transporte com eficiência. Por tudo isso, eu quero ser prefeito de Macapá, porque me sinto preparado
para trabalhar por Macapá. E eu tenho certeza que a população já entendeu e vai, no dia 1º de outubro, votar no 11. Próximo candidato a responder a pergunta por que ele deseja ser prefeito de Macapá. Macapá é o candidato Idelgardo Alencar. O senhor tem 1 minuto e meio para responder essa pergunta, candidato. Boa noite, Wellington. Boa noite, telespectador. Boa noite, os candidatos a prefeito de Macapá. Eu cheguei em Macapá há alguns anos atrás, recém-formado, recém-casado, para começar aqui a minha vida. Aqui eu me integrei à comunidade local. Aqui eu fui bem recebido, fiz amigos, fiz uma carreira, enfim, eu pretendo devolver em forma de trabalho. Essa é uma oportunidade concreta de fazer o exercício da gratidão. Eu quero devolver em trabalho a esta cidade que me acolheu tão bem, esse tempo todo que estou aqui e que tenho me radicado na cidade de Macapá. E por último, é consequência de um compromisso que eu tenho desde a minha juventude com o meu país, com a minha pátria, de lutar para que a gente possa destruir, possa amenizar a situação de vida do povo e destruir as estruturas desumanas que infelicitam a vida do cidadão do nosso país. Candidato Papaléu Paz, por que o senhor deseja ser prefeito de Macapá? Quero dar meu boa noite aos telespectadores, boa noite aos demais candidatos e quero iniciar minhas palavras dizendo à população que a minha vontade é a vontade de servir o povo. E já fiz isso quando exerci meu cargo de prefeito durante os 4 anos de 92 a 96. Ali, exercendo aquela função, cheguei à conclusão de que é possível você ser político, continuando ser honesto, sem participar de nenhuma falcatrua ou algo que desabone a sua conduta ou a conduta de outras pessoas que estão lhe acompanhando. Então, desta maneira, eu permaneci na política partidária, porque político não era até 1989, exatamente para cumprir esta missão que eu acredito que Deus tenha me dado. Então, quero colocar mais uma vez o meu trabalho e agora, com mais experiência, em prol da nossa população, que sei como médico é muito carente. Então, o motivo de eu ser prefeito é servir o povo e não me servir do povo. Candidato João Henrique, por que o senhor deseja ser prefeito de Macapá? Boa noite, Humberto. Boa noite, candidatos aqui presentes. Boa noite, telespectadores. Eu quero ser o prefeito de Macapá pelos seguintes motivos. Primeiro, eu tenho orgulho dessa terra. Aqui eu estudei na escola pública, Colégio Barão do Rio Branco, Colégio Modelo Guanabara, Colégio Amapaense. Me formei em Belém em Engenharia Civil. Apliquei os meus conhecimentos durante vários anos fora desse estado e tive a oportunidade de voltar para cá e trabalhar num governo comprometido com o social. Também porque a população desse estado precisa de um prefeito honesto, um prefeito que tenha experiência administrativa, um prefeito que tenha competência técnica. Mas existe um grande clamor da população, é que ele seja aliado ao governo, e aliado a um grande programa, que é o Programa de Desenvolvimento Sustentável, que nós construímos junto com o governador Capiberibe e agora queremos aplicá-lo na prefeitura para que a gente possa dar um grande resultado para a população de Macapá. Candidata Lia Mara Borralho, por que a senhora deseja ser prefeita da cidade de Macapá? Primeiramente, uma boa noite aos telespectadores, boa noite, Humberto Amorim. E nós gostaríamos de responder essa pergunta colocando que queremos governar a cidade de Macapá porque estamos descontentes com os rumos que vêm sendo adotados, tanto no nosso município quanto no restante do país. E isso é fruto de uma política que vem de cima para baixo. E a gente sabe que essa é a ordem das coisas. O governo de Fernando Henrique Cardoso vem conseguindo aplicar todas as suas medidas. Isso porque ele tem os seus representantes aqui no estado, que estão nos personagens de Capiberibe e Barcelos. Esse governo de Fernando Henrique, que vem
há 6 anos, implementando um projeto neoliberal que vem entregando o patrimônio público, que vem acabando com a saúde e a educação, que vem entregando as nossas empresas a capital internacional. Nós, em função de tudo isso, estamos fazendo uma ampla campanha em nível nacional pelo Fórum FHC-FMI, junto com a CUT e o MST. Enquanto o governo Fernando Henrique entrega o patrimônio do povo brasileiro, ele dá 100 milhões de reais por dia para o pagamento da dívida externa. E não é possível que isso aconteça num país de pobres e miseráveis e que o trabalhador que produz a riqueza no nosso país veja faltar o pão, veja faltar a comida em sua mesa. E é por isso que nós estamos colocando a nossa candidatura para dar um basta nessa situação. Muito bem, nós chegamos assim ao fim do primeiro bloco deste debate Eleições 2000 para a Prefeitura de Macapá. Nós vamos fazer um intervalo comercial e já voltaremos para dar continuidade a este encontro democrático. Até já. Estamos de volta com o debate com os candidatos à Prefeitura de Macapá. Todos os candidatos responderam sim ao convite feito pela TV Amapá, com exceção do candidato Aníbal Barcelos, que justificou a sua ausência para a direção da emissora, dizendo que, devido a outros compromissos assumidos anteriormente, ele não pôde comparecer ao debate. Eu gostaria também de fazer 2 retificações. O candidato a vice-prefeito da coligação Macapá em Boas Mãos, na verdade se pronuncia o nome dele como Jorge Emanuel Amanajás Cardoso. E o candidato a vice-prefeito da coligação Macapá no Rumo Certo, na verdade, é Gilson Rocha. Muito bem, nós vamos agora, dando continuidade ao debate, agir da seguinte maneira. Nós vamos ceder a palavra a cada um dos 5 candidatos que irão fazer uma pergunta a qualquer outro candidato de sua livre escolha, sendo que não deve haver seguidamente pergunta para o mesmo candidato. O candidato que for escolhido não pode ser escolhido novamente. A pergunta deve ser feita em 30 segundos, com 2 minutos para a resposta, 30 segundos para a réplica, mais 30 segundos para a tréplica, e a ordem dos perguntadores, igualmente definida por sorteio, ficou constituída, começando pela candidata Lia Mara Borralho, que vai escolher o candidato para o qual ela deverá fazer a sua pergunta de livre escolha. Candidato. A minha pergunta é destinada ao candidato João Henrique, do PSB. A pergunta é: todos sabemos que o governo FHC vem retirando direitos trabalhistas, a exemplo do FGTS, e propõe para o ano que vem um aumento de R$ 8,00 no salário mínimo, só para o ano que vem. Aqui no estado, o Capiberibe vem fazendo a mesma política, adotando a mesma política do governo federal, como exemplo do IPESAP, que não garante a estabilidade no emprego. João Henrique, você irá levar adiante essa mesma política na prefeitura, já que está coligado com o partido de FHC? Bem, a Prefeitura Municipal de Macapá, ela convive com a população praticamente aqui no estado. Problemas nacionais, a gente gostaria de discutir sim, mas a população local pede que a coisa seja feita de uma forma mais correta possível. E nós vamos sim, com certeza, adotar uma política na prefeitura sobre a questão salarial. Primeiro que o servidor municipal ele precisa imediatamente ter os seus salários atualizados. E precisa sim de um plano de cargos e salários para melhorar. Eu sinto que mesmo que exista uma política nacional, mas aqui na política local, na Prefeitura Municipal de Macapá, nós precisamos tomar algumas atitudes emergenciais. E isso para nós vai ser de fundamental importância, porque teremos sim parceiros, que é o governo do estado, para que possamos tomar essas medidas. A questão nacional é de fundamental importância sim, até por causa dos nossos partidos, à nossa frente, como o PSB e o PT. Mas o problema local é emergencial. Nós vamos primeiro atualizar o pagamento e em seguida rever a questão salarial. 30 segundos para a réplica. Não existe como mudar os problemas do município estando lado a lado a um governo que está acabando hoje, que está sucateando estados e municípios. O governo federal é responsável pelo corte de verbas de estados e municípios e não dá para dizer, para enganar o trabalhador dizendo que vai mudar essa situação estando lado a lado a esse governo. É preciso parar com essa demagogia. Bem, acontece o seguinte, aqui como os problemas dos nossos municípios são concretos, eu, como prefeito de Macapá, o João 40, preciso resolver as coisas imediatas.
eu vou continuar dizendo que a questão nacional é muito importante, sim. Nós sabemos disso. Mas o servidor municipal, ele tem questões que ser resolvidas imediatamente. Atualizar salário e fazer um grande plano de cargos e salários para melhoria. É isso que nós vamos fazer. Nós queremos resolver primeiro o problema local, depois a gente resolve o problema nacional. O candidato Idelgardo Alencar vai fazer a sua pergunta agora de livre escolha. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta, candidato. Fazer a pergunta para o doutor Benedito Dias. Doutor Benedito, nós sabemos que os servidores da Prefeitura de Macapá não têm plano de saúde. O senhor é médico, é deputado federal. Qual é a ideia que o senhor tem de plano de saúde para os servidores do município? Bom, como proposta nossa, do nosso governo, nós iremos fazer o plano de saúde do servidor municipal, para dar assistência ao servidor municipal e aos seus familiares. Isto é um compromisso nosso e nós sabemos fazer. Eu tenho certeza absoluta que com a ajuda nossa, na prefeitura, como prefeito, nós iremos cumprir rigorosamente essa proposta, que é uma ajuda ao servidor do município. Candidato Idelgardo, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Então, eu faço essa pergunta porque é uma grande preocupação nossa com o destino que está tendo os servidores da Prefeitura de Macapá. Eu acredito que repor os salários e atualizá-los é fundamental, mas é fundamental também o Estatuto do Servidor Municipal. Porque no Estatuto do Servidor Municipal, com o plano de cargos e salários, você vai tratar também da questão da assistência à saúde do servidor. 30 segundos para a réplica. Bom, nós, dentro dessa nossa proposta, nós iremos fazer, porque você sabe que o servidor municipal, ele já ganha pouco, ele precisa de assistência médica. Você sabe que a assistência médica na rede hospitalar, tanto do município como também do estado, é deficiente, é um caos. E o servidor municipal, quando tinha o seu plano de saúde, ele era atendido na rede particular. Era um grande benefício que ele tinha. E nós vamos voltar com certeza. Candidato Benedito Dias, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta de livre escolha. Vou fazer ao Idelgardo. Idelgardo, o senhor pregou na sua campanha uma política com relação à segurança. Eu queria saber qual é a sua proposta, qual a contribuição que você, sendo prefeito de Macapá, daria para a segurança da nossa população do município. A questão da segurança pública é uma questão de responsabilidade do conjunto da sociedade. E passa por uma política pública do governo federal, do governo do estado. Nós, como prefeito, podemos fazer a nossa parte. Nós temos uma experiência fantástica aí, que quando passamos pelo governo do estado, com a criação da Polícia Interativa, que nós ajudamos na construção desse projeto, que é um projeto que tem uma resolutividade no que diz respeito à parte preventiva da ação de segurança. Mas como prefeito nós podemos ajudar, porque onde a Polícia Interativa existe, com a prefeitura participando, o sucesso do projeto tem sido fantástico. Então aqui nós vamos fazer o seguinte: primeiro, nós vamos participar do projeto, vamos dar a nossa contribuição, mas nós vamos cuidar da parte relacionada especificamente ao município, iluminando melhor os pontos de ônibus, trazendo as ruas mais bem guarnecidas, colocando a guarda municipal para tomar de conta dos nossos logradouros públicos, dos prédios públicos, e fazendo uma campanha de parceria junto com todos os instrumentos da sociedade para conscientizar a população, trabalhando junto com todas as instituições, com a AB, com os poderes judiciário, com o Ministério Público, com a FCRIA, enfim, um trabalho de parceria junto com as igrejas, para que a gente possa, juntos, neste grande mutirão, amenizar os problemas de segurança no município de Macapá. O senhor tem 30 segundos para a réplica. Bom, dentro da nossa proposta de governo, como prefeito, nós iremos capacitar e estruturar a Guarda Municipal. Dar a função a ela, para ela guardar as melhores das nossas praças, nossos colégios de ensinos,
Quer dizer, nós vamos dar uma função para trabalhar juntamente com a Prefeitura. A Guarda Municipal é de grande importância para essa segurança. Delgado, o senhor tem 30 segundos para a tréplica. Então, a Guarda Municipal, ela cumpre um papel fundamental, mas só que eu não pretendo utilizá-la direto na segurança pública, porque ela vai cuidar basicamente dos logradouros públicos e tem um papel educativo, um papel de formador, de agente de formação. Esse papel que a nossa Guarda Municipal vai ter, vai com certeza nos ajudar a, junto com a comunidade, equacionar melhor esse problema. Candidato Papaléu Paz, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta de livre escolha. Eu vou escolher o senhor João Henrique. Senhor João Henrique. Já foi escolhido. Não pode seguidamente. Desculpa, tem razão, por favor. Tem razão. Senhor João Henrique, o senhor tem afirmado que sustentabilidade é coisa séria. O que é que o senhor entende por sustentabilidade? O senhor tem 2 minutos para responder essa pergunta. Ok. Sustentabilidade é uma palavra naturalmente que está no mundo. Sustentabilidade, a gente entende por sustentabilidade a seguinte coisa. Sustentabilidade é a inclusão de todos. Sustentabilidade, doutor Papaléu, é a gente colocar as crianças na escola. Sustentabilidade é a gente colocar os postos de saúde para funcionar, os centros de saúde para funcionar. Sustentabilidade é a gente ter um transporte coletivo digno, um transporte coletivo decente, numa cidade que a gente paga uma das maiores tarifas do país. Sustentabilidade é fazer com que os projetos, como o Banco do Povo, cheguem junto à população, para que a gente possa financiar o pequeno produtor, para que a gente possa financiar o micro e o pequeno empresário, para que ele possa gerar emprego e renda. Sustentabilidade é você fazer as calçadas de Macapá para que os nossos portadores de necessidades especiais possam andar sem problemas. Sustentabilidade é fazer as ciclovias, porque aqui em Macapá nós temos mais de 50 mil bicicletas. Essas bicicletas precisam circular. O ciclista usa a bicicleta como veículo utilitário e como recreativo. E ele tem que ir e vir com segurança. Sustentabilidade é incluir a criança, é incluir a mulher, o jovem, o adulto, o negro, o índio, enfim, incluir toda a sociedade num processo de melhoria de qualidade de vida. O senhor tem 30 segundos para a réplica, presidente. O senhor não respondeu a minha pergunta. Na verdade, sustentabilidade significa a capacidade de se automanter. Eu quero que o senhor cite pelo menos um produto produzido aqui no Amapá que gere divisas para o Estado. E que se esse modelo que o governo adotou é um modelo fracassado, por que adotá-lo no município? O senhor tem 30 segundos para a tréplica. Bem, nós temos vários exemplos aqui. Eu vou citar só um grande exemplo, que é a questão dos castanheiros. Se o senhor não sabe, os castanheiros trocavam 1 hectolitro de castanha por 2 latas de leite ninho. E em função de um programa de governo sustentável que preserva hoje os castanhais e que agrega valor ao produto, eles saíram de uma situação muito difícil para uma situação concreta hoje de produzir o óleo da castanha. Uma situação concreta hoje de trazer para nós aqui a merenda escolar, os nossos filhos, as nossas crianças. Candidato João Henrique, o senhor tem agora 30 segundos para fazer a sua pergunta de livre escolha. Eu gostaria de fazer a pergunta para a candidata Lia Borralho. Nós da coligação Macapá no Rumo Certo defendemos saúde pública integral para todos. Mas sabemos que existem candidatos à Prefeitura Municipal de Macapá que defendem a privatização da saúde. Como a senhorita vê essa questão? Tem 2 minutos para responder a pergunta. Olha, para nós do PSTU, sem demagogia nenhuma, achamos que a saúde pública é um direito de todos e um dever do Estado. E é nesse sentido que dentro do nosso programa municipal para a saúde está contemplada a necessidade do atendimento de qualidade e gratuito da saúde pública para todos. Nesse sentido, combatendo a rede privada que existe aqui no nosso município, assim como existe no restante do país, a rede privada de saúde.
estatizando essa rede, fazendo com que ela seja mantida pelo Estado, sem a indenização dos donos das clínicas particulares. Essa é uma medida que nós defendemos e que sequer foi mencionada por outros candidatos. A política de municipalização foi adotada no município como uma receita de Fernando Henrique Cardoso e do Banco Mundial e que foi adotada por Capiberibe e Barcelos porque são capachos do governo de FHC e do FMI. E nós fomos o único setor que veio combatendo nessas eleições a municipalização da saúde. Você tem 30 segundos para... Bem, aqui no Estado, nós fizemos sim o nosso dever de casa. Para quem conhecia a saúde pública antes de 94, como eu que conheci, andando nos hospitais, sem ter sido nem até a formação de médico, nós reformamos todos os hospitais, nós colocamos a saúde pública para funcionar. E o governo tem um compromisso muito sério com a saúde. Hoje nós somos o Estado que mais investe na saúde pública, inclusive ultrapassando os percentuais de lei. E isso sim é um compromisso. E nós queremos fazer na prefeitura isso aí também. A senhora tem 30 segundos para a réplica. Temos que dar um basta a essa farsa. Não adianta recuperar os hospitais e modificar os seus nomes, e isso contratando empreiteiras. Nós precisamos sim investir os 15% das verbas orçamentárias e como investimento na rede de saúde pública. Isso sim é uma forma da gente garantir. Enquanto a gente destina dinheiro para a empreiteira, como vem fazendo o governo do Estado, esse dinheiro deveria estar sendo colocado para a saúde pública. Muito bem, nós chegamos assim ao final do segundo bloco deste debate com os candidatos à Prefeitura de Macapá. Nós vamos fazer um intervalo comercial e em seguida voltaremos. Até já. Volta com o debate com os candidatos à Prefeitura de Macapá. Neste bloco, nós vamos atuar da seguinte forma. Nós vamos fazer um sorteio e o primeiro número, nós escolhemos aqui o número dos candidatos. O primeiro número que cair significa que é o candidato que fará a pergunta. O segundo número, o candidato que responderá. Como nós temos um número ímpar de candidatos, o que vai acontecer é que o último fará a pergunta no final do bloco. E será feito um sorteio entre os outros candidatos que já participaram da rodada para apontar a quem será dirigida a última pergunta. Então vamos então sortear o candidato que fará a primeira pergunta. O candidato 16, Lia Borralho, vai fazer a primeira pergunta. Eu vou sortear agora quem irá responder a sua pergunta. A senhora faz a primeira pergunta com 30 segundos, com 2 minutos para a resposta, 30 para a réplica e 30 segundos para a tréplica. O candidato Benedito Dias, número 11. Bem, nós sabemos que o candidato Benedito Dias colocou abertamente em seus programas de TV que terá o apoio total do governo Fernando Henrique Cardoso. Nós queremos saber, e esse governo de Fernando Henrique Cardoso é marcado pela corrupção, pela perseguição à luta dos trabalhadores e que tem a grande maioria da população na oposição ao seu governo, assim como o apoio de Maluf em São Paulo, que está atolado no mar de corrupção. A pergunta é, eu quero saber se o seu governo seguirá lado a lado com esses senhores que são inimigos dos trabalhadores. Candidato Dias, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta. Nosso governo ele tem um apoio do governo federal. Nós iremos trabalhar com todos os programas do governo federal. Você sabe que na saúde nós temos vários programas do governo federal que nós iremos melhorar e dar incentivo, que seria, por exemplo, o médico da família, o médico, a mulher, seria também todos os programas relacionados à saúde, nós iremos dar toda a assistência e dar melhor dinamismo para colocarmos isso em prática. Você falou sobre corrupção em São Paulo, que é um caso isolado. Isso nada foi provado. Nosso governo, nada disso vai ter, porque o povo me conhece, sabe da nossa identidade, sabe do meu trabalho em Macapá. Eu tenho certeza absoluta que nada disso irá acontecer na nossa administração, porque nós somos sérios. Como deputado federal, você sabe disso, que nada tem contra a minha pessoa. Só tem 30 segundos para a responder. O candidato Benedito Dias não respondeu a pergunta. A pergunta era se
ele estaria no seu governo, caso fosse eleito, lado a lado com o governo federal, né? Já que vinha propagandeando isso em seus programas de TV, propagandeou isso durante todo o seu programa. Então, a pergunta não foi respondida e nós, nesse sentido, não rechaçamos essa política, já que ele prega uma prefeitura que venha beneficiar o trabalhador e que, na verdade, não é possível estando ao lado de Fernando Henrique Cardoso. Você tem 30 segundos para tratar. Não é verdade que a Lia está falando, porque os programas federais têm que vir, o dinheiro federal tem que vir para investimento no nosso município. É nas estradas, nas escolas, nos hospitais. Os investimentos federais tem que estar presente. É obrigação do presidente da República enviar para o nosso estado, para o nosso município. Agora, cabe a quem administrar, a quem receber esse benefício. E nós, como prefeito, iremos, se Deus quiser, dar uma função adequada, sem corrupção, para esses investimentos. Vamos sortear, então, o candidato que fará a próxima pergunta. Candidato 40, João Henrique, fará a pergunta ao candidato Idelgardo Alencar, 23. O senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta, candidato. Doutor Idelgardo, a Prefeitura de Macapá está enfrentando um crescente processo de endividamento, culminando hoje com atraso, inclusive, de 3 meses na folha de pagamento dos servidores municipais. A gente acredita hoje que a Prefeitura deve ter um débito que ultrapasse os 25 milhões de reais. Como o senhor enfrentaria essa situação como prefeito? O senhor tem 2 minutos para responder a pergunta. A primeira coisa que nós vamos fazer, quando chegarmos na Prefeitura de Macapá, é fazer uma auditoria, para sabermos realmente quanto a Prefeitura dispõe. Nós temos a informação de que já tem 15 milhões de restos a pagar. Mas existem alguns processos que nós vamos lançar mão. Primeiro, nós vamos fazer uma economia substancial na folha de pagamento, porque nós vamos comissionar os próprios funcionários da Prefeitura, os técnicos que lá tem. Não vamos levar gente de fora para dentro da Prefeitura, vamos utilizar muito pouco técnico de fora, vamos pegar os próprios funcionários e comissioná-los. Nós vamos contingenciar o orçamento da Prefeitura para que a gente aproxime o orçamentário do financeiro. Nós vamos encampar a luta do servidor antigo, antes de 88, para que ele entre para a folha da União. Assim nós vamos fazer outra economia substancial na folha de pagamento e vamos administrar com austeridade, com honestidade. Vamos fazer de conta de que o orçamento da Prefeitura é o orçamento nosso. Nós vamos ter que administrar de tal forma que a gente possa garantir o equilíbrio das contas públicas. Eu tenho 30 segundos para a réplica. Doutor Delgado, A réplica, desculpa. O governo Capiberibe recebeu do seu antecessor, no primeiro mandato, uma dívida de 170 milhões de reais. Nós fizemos um grande exercício, um grande dever de casa, arrumando as nossas contas públicas, nosso orçamento público com o financeiro. Isso, com certeza, vai ser de fundamental importância que possamos aplicar na Prefeitura. Agora, lá, para a gente resolver o problema, nós teremos, sim, um grande parceiro, que é o governo do Estado, que vai nos ajudar a fazer com que a gente coloque, com certeza, as contas da Prefeitura em dia. Eu tenho 30 segundos para não só o governo do Estado precisa ser parceiro da Prefeitura nesse aspecto de equilibrar as contas do município, como a Prefeitura precisa criar os seus instrumentos internos, como, por exemplo, o prefeito trabalhar com honestidade, com correção, fazer um contingenciamento do orçamento que seja capaz de, em 1 ano ou 2, aproximar o financeiro do orçamentário. Muito bem, nós vamos agora retirar o último número que ficou no Globo, que é justamente o número 14 do candidato Papaléu Paz. Nós vamos recolocar todos os outros que já participaram neste bloco para sortear aquele a quem o candidato Papaléu Paz fará a pergunta. O senhor vai fazer a pergunta ao candidato Benedito Dias, número 1. Doutor Benedito, na sua avaliação,
quais os benefícios que a Lei 93/94/93 trouxe para a educação municipal? Bom, essa lei que você refere aí, é a lei da municipalização da educação. Você sabe que a municipalização da educação, no caso do ensino fundamental, trouxe um grande benefício, que seria o próprio recurso administrado pelo próprio prefeito. E isso aí, no nosso governo, nós iremos ampliar o número de vagas nas escolas, principalmente do pré-escolar. Um dos maiores benefícios que essa lei trouxe para a educação. O próprio prefeito tem o poder de administrar estes recursos. Você tem 30 segundos para a réplica. Bom, eu quero dizer que existe uma questão muito séria hoje no relacionamento entre governo e prefeitura, sobre essa questão do ensino fundamental. E o governo do estado está causando um prejuízo muito grande, tanto à prefeitura na qualidade do seu ensino fundamental, quanto também em recursos que não estão vindo para o município para fazer girar na nossa economia, para aquecer a nossa economia. Então eu quero dizer que o ensino fundamental hoje não está completamente municipalizado por má vontade do governo. Você tem 30 segundos para a réplica. Eu quero só complementar aqui a resposta, dizendo que no nosso governo vamos também trabalhar em cima da educação, é uma das nossas metas principais na prefeitura. Nós vamos ampliar, nós vamos implantar o programa de erradicação do analfabetismo dentro da própria escola da prefeitura à noite. Muito bem, nós chegamos assim ao fim deste terceiro bloco. Nós voltaremos em seguida para dar continuidade a este debate com os candidatos à Prefeitura de Macapá. Até já. Com o debate envolvendo os candidatos à Prefeitura de Macapá, do qual estão participando o candidato Benedito Dias, o candidato Papaléu Paz, Idelgardo Alencar, o candidato João Henrique e também a candidata Lia Borralho. Neste bloco, nós vamos agir da seguinte forma. Cada um dos 5 candidatos vai fazer uma pergunta a qualquer outro candidato de sua livre escolha, sendo que não deve haver seguidamente pergunta para o mesmo candidato. A pergunta deve ser feita em 30 segundos, com 2 minutos para a resposta, 30 segundos para a réplica e 30 segundos para a tréplica. A ordem de perguntadores, igualmente definida por sorteio, ficou assim constituída. O candidato Papaléu Paz é o primeiro a fazer a sua pergunta de livre escolha. O senhor tem 30 segundos, candidato. Eu escolho o senhor João Henrique. O senhor tem passado, nos seus programas de televisão, a imagem de um homem sério, de um engenheiro competente. Eu quero uma explicação. Como o senhor explica a reforma do IETA custar cerca de R$2.800.000, enquanto o mesmo governo construiu 2 escolas quase do mesmo tamanho do IETA por um preço até menor do que isso? O senhor tem 2 minutos, candidato, para responder a pergunta. O que eu dizer para o doutor Papaléu é o seguinte: primeiro, que não é a reforma, é a falta de conhecimento técnico aí. A reforma é uma coisa muito simples. Lá é a revitalização daquele estabelecimento. Lá nós vamos ampliar mais de 17 salas de aulas, lá nós vamos ter bibliotecas, nós vamos ter auditórios, nós vamos ter sistema de sonorização, rampa para portadores de necessidades especiais, todo o revestimento do piso trocado, cobertura, enfim, uma obra completa. Praticamente do IETA só vão sobrar as paredes. Agora eu queria dizer, doutor Papaléu, que independente disso aí, nós encaminhamos para o Ministério Público toda a documentação da obra para que eles fizessem as análises dos custos, dos projetos. E eu quero dizer também que a gente tem uma postura na Secretaria de Infraestrutura, desde que chegamos lá, que eu tenho técnicos ali honestos e competentes que fazem meus orçamentos. E eu confio neles, tanto é que mandei o orçamento do Ministério Público para que ele fosse avaliado. E está lá e estou esperando a resposta. O senhor tem 30 segundos para... Se nós fizermos uma conta rapidamente, nós vamos ver que cada sala de aula
sai o seu valor acima dos 100 mil reais. Eu quero fazer também uma outra referência a esta reforma do Hospital Geral, que tem mais de 6 anos e que já consumiu mais de 16 milhões de reais. Eu quero comparar sim, mesmo não sendo engenheiro, eu fui prefeito e quero comparar com a obra da frente da cidade, que nós não gastamos sequer R$1 milhão para fazer toda aquela extensão da obra. Então, este tipo de comparação, eu como médico, posso fazer sim. 30 segundos para a tréplica. O do IETA eu considero respondida a resposta. O Ministério Público vai dar o resultado para a população, vai dar para a Secretaria, para a sociedade. Do Hospital Geral é um contrato do governo anterior ao governo Capir, dos quais o governador anterior comprometeu quase 9 milhões com aquela obra. Nós, com o saldo da obra e com a competência técnica, conseguimos fazer todas as obras do Hospital Geral que estão lá hoje, que é a nefrologia, ampliação da pediatria, ampliação da maternidade, a construção da cozinha do Hospital Geral, a construção do Centro de Doenças Transmissíveis, tempo esgotado, a construção, a reforma de todas as salas, de todos os tempo está esgotado, candidato. pavimentos do hospital. O candidato Benedito Dias, neste momento, tem 30 segundos para fazer a sua pergunta de livre escolha. Vou perguntar a Lia. Lia, você prega no seu programa várias propostas. Eu queria perguntar a você, como é que você resolveria o transporte urbano em Macapá? A senhora tem 2 minutos para responder essa pergunta, candidato. O problema do transporte urbano, ele passa pela necessidade de nós acabarmos com a multiplicação dos lucros que vem sendo obtidos pelas grandes empresas de ônibus aqui em Macapá. 6 empresas de ônibus dominam o mercado de transporte em Macapá e vem apenas multiplicando seus lucros. Nós somos contra isso e, nesse sentido, propomos a construção da Companhia Municipal de Transporte em Macapá, porque transporte público e de qualidade só pode ser estatal. A construção dessa Companhia Municipal de Transporte em Macapá pressupõe também a imposição de uma tarifa social para o trabalhador, cujo gasto mensal não ultrapassará 6% do salário mínimo, assim como estarmos lado a lado a luta do estudante pela meia passagem com carteirinha. Nós do PSTU, que sempre estivemos ao lado do estudante, ao lado do trabalhador nessa luta, vamos seguir essa luta. Essa luta da meia passagem, que é uma luta histórica, é uma luta legítima, mas no nosso governo, que será o governo dos trabalhadores, a prefeitura dos trabalhadores, apoiada nas associações de bairros, apoiados nos conselhos populares, apoiados no movimento sindical, vai estar levantando não só a luta da meia passagem, mas a necessidade de colocar o passe livre para o estudante, o passe livre para o desempregado. Essas sim são medidas para a gente acabar com o problema do transporte em Macapá. Transporte público e de qualidade só pode ser estatal e sob o controle dos trabalhadores. Nesse sentido, só construindo, só criando a Companhia Municipal de Transporte de Macapá. Candidato Benedito Dias, o senhor tem 30 segundos para a Eu quero dizer a Lia, é maravilhosa aí a proposta dela, mas nós temos que ser realistas. Eu acho que a proposta dela é uma proposta que realmente não é a realidade nossa. O que nós temos que fazer no transporte urbano é fazer o terminal de integração de passageiros, onde você vai de norte a sul, de leste a oeste, com uma única passagem. Nós temos que fazer também o terminais de ônibus dos bairros, construir o terminal de ônibus dos bairros. E também diminuir a passagem de ônibus. Isso realmente está muito caro. E na nossa proposta de governo, do município... Candidato, a senhora tem 30 segundos para a tréplica. Sem dúvida nenhuma, nós temos plenas condições de implementar todas as medidas que nós propomos, a partir do momento que nós pararmos de desviar dinheiro público para os bolsos dos gananciosos empresários de ônibus e a partir do momento que tivermos uma preocupação voltada para o conjunto da sociedade, voltada para o trabalhador, voltada para o jovem, já que paga hoje a 3ª tarifa mais cara do Brasil, perdendo apenas para São Paulo e Brasília. Se nós revertermos essa ótica, sem dúvida nenhuma, nós vamos conseguir implementar todos os nossos projetos. Candidato João Henrique, o senhor tem agora 30 segundos para fazer a sua pergunta de livre escolha. Doutor Papaléu. Doutor Papaléu, eu tenho em minhas mãos aqui um documento registrado em cartório no dia 21 de setembro de 92, assinado pelo senhor na condição de candidato à Prefeitura de Macapá. No mesmo modo que é hoje, o documento enumera 21 compromissos de campanha. Analisando a sua administração,
percebe-se que apenas 4 desses compromissos foram cumpridos, e ainda assim parcialmente. Esse documento era realmente um compromisso ou tinha apenas objetivos eleitorais? O senhor tem 2 minutos para responder a pergunta, candidato Rafael. O senhor mostra que foi muito mal informado, que não acompanhou a nossa administração, também talvez não lhe interessasse, mas este documento que está aqui em minhas mãos foi registrado em cartório e cumprido desde o primeiro item que diz: é proibido roubar na prefeitura, e cumprido também não perseguir, demitir nem fazer nada contra ninguém por razões políticas. Eu quero lhe dizer que isso dentro da prefeitura de Macapá nós cumprimos esses 21 pontos. Talvez não pudesse ter cumprido o último ponto, que foi exatamente prosseguir a dinâmica administração do prefeito João Alberto Capiberibe, que realmente tive muita dificuldade em identificar esta administração como dinâmica. Talvez nós tenhamos cumprido 20 desses pontos, mas ainda afirmo que o 4º ponto, que é o 4º ponto que prega a liberdade de livre escolha do candidato, cumpri rigorosamente. Nunca pressionei um servidor da prefeitura a votar nos meus candidatos. Nunca fiz uso da minha força de prefeito, que muitos acham que é força, mas não é força, não, é uma obrigação que nós estamos cumprindo ali e deve ser cumprido bem feito, para fazer meu cargo de confiança, ser obrigado a votar no meu candidato, ou, como fazem a maioria das vezes, obrigam a votar, mas a pessoa tem amor próprio, quer sua liberdade e acaba votando em quem quiser. E é isto que eu quero lhe dizer, nós cumprimos sim. A sua assessoria lhe informou muito mal sobre este assunto. E uma das maiores preocupações era exatamente cumprir com aquilo que eu disse que iria cumprir. Aqui está incluído também as ambulâncias 15 e 20, que nós fizemos um serviço que serviu à população. A mais de 32 mil pacientes foram transportados por estas ambulâncias. Então, cumpri rigorosamente. Talvez não tenha cumprido o último, por falta de identificar o que estava sendo passado para mim. O senhor tem 30 segundos para a réplica. Bem, como o meu tempo é muito curto, são 30 segundos, eu vou citar dos 17 que o senhor não cumpriu, vou citar 2. O compromisso número 8, criar programa de assistência alimentar para as famílias mais carentes de Macapá. O compromisso 15, desenvolver gestões para a criação de frentes de trabalho para ampliar a oferta de emprego. Quanto ao item 21, doutor Papaléu, eu acredito que o que o governador Capiberibe deixou como prefeito está correto sim, porque a população de Macapá logo em seguida elegeu o governador do estado. Eu acho que o voto popular confirma a sua grande gestão na prefeitura municipal de Macapá. O senhor tem 30 segundos para a réplica. Pois não. Através da Secretaria de Ação Comunitária, nós cumprimos de uma forma modesta, mas conseguimos cumprir sim. O governo, nós não podemos comparar nunca a prefeitura com o governo do estado. A prefeitura tem os recursos 10 vezes menor do que o governo do estado. Então, o governo que tem a obrigação de fazer este papel, no meu tempo a prefeitura fez por ele. Todas essas metas aqui foram cumpridas e eu fiz questão de, no encerramento do meu mandato, apresentar aos nossos assessores os parabéns por termos juntos cumprido aquilo que prometemos na nossa campanha. Candidata Lia Mara Borralho, a senhora tem 30 segundos para fazer a sua pergunta de livre escolha. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao candidato Benedito Dias. Gostaria de saber quais são os seus planos de trabalho que seu governo contempla, que estão voltados para a questão do turismo em Macapá. O senhor tem 2 minutos, candidato Dias. Nós temos 2 planos. Primeiro, é fazer um cinturão turístico dos principais pontos turísticos de Macapá, que seria partir do aeroporto, passando pela Marco Zero, Fazendinha, Fortaleza, Trapiche, Curiaú e Lagoa dos Índios. Esses trechos nós íamos urbanizar e iríamos também sinalizar para que o turista realmente tenha uma visão de toda a parte turística do nosso município. Também nós iríamos dar uma função ao Trapiche de Macapá, que hoje também é um ponto turístico, onde nós íamos aumentar o Trapiche para quê? Para os navios turísticos encoste lá e isso
vai aquecer a nossa economia do município. 30 segundos para a réplica. Ela renunciou o direito à réplica. O senhor quer usar os seus 30 segundos? Já tem direito? Não, tudo bem. O próximo candidato a fazer sua escolha, a sua pergunta de livre escolha, é Idelgardo Alencar. Eu vou fazer minha pergunta para Lia. Lia, você falou em democracia dos ricos. Nós estamos encerrando um processo eleitoral. Eu acredito que o volume de campanha dos outros candidatos, o que foi gasto em material de propaganda, o que foi gasto com a condução da campanha, deixa bem claro essa definição que você coloca. Eu gostaria que você fizesse uma breve explanação a respeito do seu entendimento sobre essa questão, já que o orçamento da prefeitura não comporta umas campanhas tão milionárias como essa que nós assistimos em Macapá. Candidata Lia, a senhora tem 2 minutos para responder essa pergunta. Primeiramente, Idelgardo, essa questão da democracia dos ricos contra os pobres, a gente vem percebendo no mundo inteiro, né? E quando a gente coloca uma realidade nacional é porque temos preocupação com o nosso município. Nós somos o único que não somos demagógicos, porque temos a preocupação em focalizar tudo o que está acontecendo a nível nacional e dizer que o que acontece no nosso município, o que acontece em Macapá é em consequência disso. E isso a gente percebe através das eleições, porque as eleições mostram de forma bem clara, né, o poder que está acumulado, seja através da máquina do Estado, seja através da máquina municipal, que tem o poder de colocar todo o aparato, de utilizar o dinheiro público em benefício da burguesia que está aí. E é por isso que o PSTU, com uma campanha a serviço das lutas dos trabalhadores, apoiada pela classe trabalhadora, apoiado pelos estudantes pobres e oprimidos dessa sociedade, está levando a sua candidatura com muito ímpeto, que hoje já vem ganhando milhares de apoiadores às suas candidaturas. As nossas candidaturas, tanto de prefeito, assim como a candidatura do nosso candidato a vereador, que é o companheiro Elton Corrêa, estão a serviço das lutas, representando o que existe de melhor nessa campanha, mostrando como se faz uma campanha política com independência de classe, com independência financeira, sem utilizar o aparato do Estado, o aparato financeiro do Estado, o aparato financeiro da prefeitura. E foi em função disso que nós conseguimos ganhar milhares de apoiadores às nossas candidaturas, porque o nosso compromisso é com você, trabalhador, é com você, estudante, que está nos assistindo agora. Portanto, nessas eleições, nós somos a sua alternativa. Contra burguês, você, sem dúvida nenhuma, vai estar votando 16. O senhor tem 30 segundos para a réplica. Justamente, isso retrata a insensibilidade, a falta de compromisso com o seu futuro, a falta de compromisso com o medicamento que falta no hospital quando você vai doente, a falta de compromisso com a escola que não funciona completamente, a falta de compromisso com o seu futuro. Então essa falta de compromisso com o seu futuro, ela pode ser retratada até na campanha eleitoral, quando os gastos exorbitantes fazem com que a própria consciência da população sinta que falta no hospital, mas não falta na rua, para pagar o cabo eleitoral, ou para comprar a bandeira, para fazer a propaganda. Muito bem, chegamos ao fim de mais um bloco. Nós voltaremos em seguida para que todos os candidatos participantes deste debate para a Prefeitura de Macapá façam as suas considerações finais. Até já. Nós voltamos para o Complexo Beira-Rio, onde muita gente acompanha o debate promovido pela TV Amapá. Aqui, a audiência é 100%. Milhares de militantes de vários partidos vieram para torcer pelos candidatos. Por enquanto, tudo em paz. A Polícia Militar espalhou dezenas de soldados pelo complexo para garantir a segurança. Mas até agora, nenhuma ocorrência grave foi registrada. Célis Napes, TV Amapá, eleições 2000. Obrigado, Célis. Muito bem. Eu volto a lembrar a todos os nossos telespectadores que os candidatos que aceitaram o convite da TV Amapá estão aqui presentes, justamente o candidato Benedito Dias, Papaléu Paz, Idelgardo Alencar, João Henrique e Lia Borralho. O único candidato que justificou a sua ausência, não veio ao debate, foi o candidato Aníbal Barcelos, que a direção da emissora enviou um documento dizendo que, devido a outros compromissos assumidos anteriormente, não pôde comparecer ao debate. Nós vamos concluir este debate de hoje, neste momento, cedendo a palavra a cada candidato para as suas considerações finais.
Cada candidato terá 4 minutos para fazer as suas considerações. E nós vamos iniciar de acordo com o sorteio previamente realizado e que tem para falar inicialmente o candidato João Henrique. Eu gostaria de agradecer a TV Amapá pela oportunidade de estar falando aqui para a população de Macapá. Agradecer os candidatos que vieram aqui, aqueles que compareceram, que fizeram desse debate uma grande democracia. Eu queria agradecer aqui a você, morador de Macapá, a você, morador dos distritos, das localidades, que se envolveram na minha campanha. As crianças que cantaram minha música, uma música muito bonita, que levantou essa campanha, aos jovens, aos adultos, aos idosos, a militância, minha militância, eu agradeço muito a vocês. Essa campanha foi uma campanha bonita, para cima, e isso vai fazer com que a gente possa chegar nessa reta final, vitorioso. E eu quero fazer um pedido para vocês, para todos vocês. No dia 1º de outubro, eu quero vocês vestindo de amarelo, amarelando a campanha como amarelaram nas ruas, nas minhas caminhadas, pelas ruas e avenidas da cidade. Eu quero vocês dando esse voto de confiança que faz com que a população de Macapá, nessa nossa campanha, tivesse a esperança, sim, a esperança de ter um prefeito com competência administrativa, com experiência técnica, e que tem, sim, um grande aliado, que é o governador do estado, um grande programa, que é o Programa de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, no dia 1º de outubro, todo mundo de amarelo. Pode ser uma camisa, pode ser uma bandeira, pode ser uma fita, enfim. Vamos amarelar essa cidade e, com certeza, a gente chega na prefeitura com a ajuda de vocês, com a ajuda dessa população que fez com que João 40 chegasse aqui nessa situação, com essa satisfação, com essa alegria de campanha que vocês nos deram. Portanto, eu agradeço muito a vocês e a campanha só para depois do último voto apurado. E nós vamos festejar isso aí com muito carinho, com muito amor, com muita alegria. Tudo aquilo que nós fizemos no dia a dia da campanha. Nós não vamos fazer nada diferente. Nós só vamos festejar porque a vitória é de vocês. E vocês que tiraram João 40 do anonimato para ser o prefeito dessa cidade. Muito obrigado. Candidata Lia Mara Borralho, 4 minutos para as suas considerações. Os nossos agradecimentos vão para os telespectadores que até agora estão aí nos escutando, estão nos ouvindo, estão nos vendo. E também a TV Amapá que nos proporcionou a vir a esse debate, né? E nós gostaríamos de colocar que esse espaço ele foi muito importante porque deu para a gente colocar para você trabalhador, para você estudante, para você desempregado, essa terrível situação na qual milhares de trabalhadores, milhares de jovens, milhares de mulheres, você mulher, é importante que esteja atenta também, estão vivendo hoje, seja no nosso país, seja no nosso estado, seja no nosso município. E para nós, a campanha do PSTU, ela já significa uma vitória, já é uma campanha muito vitoriosa. Se alguém deve comemorar essas eleições municipais, esse alguém é o PSTU, porque está sendo ecoado o seu som aos 4 cantos dessa cidade, as localidades que estão nos vendo e nos ouvindo. O nosso objetivo maior, que também está centralizado na nossa campanha do nosso candidato a vereador, companheiro Elton Correia, que hoje nós temos as possibilidades concretas de estarmos colocando um lutador nessa Câmara, nesse antro de corrupção, assim como essa Assembleia Legislativa, que vem demonstrando a corrupção nos poderes públicos, que não começa aqui não, começa no Congresso Nacional, que passa pela Assembleia Legislativa de Franjúnio e que termina aqui nessa Câmara Municipal. A nossa candidatura a vereador representa a sua luta, trabalhador, representa a sua luta, estudante, em defesa da minha passagem rumo ao passe livre, representa a sua luta contra os poderosos que estão aí, que nunca fizeram nada em seu benefício. Assim como a nossa candidatura a prefeita, que vem se colocando nessas eleições com uma única alternativa de luta e socialista para essas eleições, porque não dá para governar num sistema baseado na opressão e na exploração, num sistema baseado
na democracia dos ricos contra os pobres, baseado na exclusão social, baseado na divisão da sociedade em classes sociais, entre ricos de um lado e a grande maioria da população pobre, sem emprego, sem salário, sem habitação. E é nesse sentido que nós comemoramos essa nossa vitória, porque você está se tornando consciente, a partir da nossa campanha, de que é preciso mudar os rumos dessa sociedade, não apenas pela via parlamentar, mas colocando trabalhadores de luta, colocando vereadores de luta na nossa Câmara Municipal, a exemplo do companheiro Elton, número 16123, por isso ratifico esse chamado a essa candidatura que representa a sua luta, representa a luta do estudante. Nesse sentido, nós estamos muito fortalecidos, porque a nossa luta está sendo levada à frente. A nossa luta, ela não é só no parlamento. Nós utilizamos o parlamento para denunciar essa situação e para convocar os trabalhadores para a luta, porque só a luta muda a vida. E as nossas candidaturas, desde já, estiveram a serviço dessa luta, estiveram a serviço da luta contra a privatização dos Correios, que Fernando Henrique Cardoso já quer levar, que quer acabar com o FGTS. Nós tivemos no último dia 20 de setembro apenas a nossa candidatura junto com o Hildegardo à frente dos Correios, 8 horas da manhã, para defender esse patrimônio público, enquanto que os outros candidatos sequer apareceram, tiveram o compromisso de defender o patrimônio público. A nossa candidatura representa isso, representa a ruptura com esse sistema excludente que está aí, que não dá emprego para o trabalhador, que não dá saúde, que não dá educação pública de qualidade. É contra toda essa situação que nós afirmamos as nossas candidaturas. Candidaturas que tiveram o apoio da classe trabalhadora e da juventude e que hoje chegou aos 4%, fruto do processo de descontentamento tido pela população. E aproveitamos esse momento para fazer um chamado a você se filiar no partido de luta. Entra que o partido é teu. Telefone para o número 223-4658 e entre em contato com o PSTU. Candidato Papaléu Paz, o senhor tem 4 minutos para fazer as suas considerações finais. Eu não tenho dúvida de que o processo eleitoral é uma das maiores manifestações de democracia. E por isso eu estou participando. Mesmo porque fui motivado por simpatizantes e amigos para que eu participasse destas eleições. Sei que terei que enfrentar muitos desafios à frente da Prefeitura de Macapá. E hoje todos nós sabemos que esta Prefeitura não recebe nenhum apoio do governo do Estado. Mas sei também que poderei mudar este quadro, mudar esta realidade, porque sou um homem de diálogo aberto, sou um homem de entendimento e, logicamente, esses entendimentos virão melhorar a situação do nosso município. Não é porque o governador do estado não é do meu partido que eu não vá procurá-lo. Vou sim procurá-lo. Eu quero que o governador cumpra com a sua obrigação para com o município de Macapá. Ele jamais pode condicionar este cumprimento deste dever. Então, meus amigos, eu quero dizer que não, de forma alguma, quero subestimar a inteligência do nosso eleitor, quero enganar este eleitor com promessas vazias, promessas ilusórias ou propostas ilusórias. Eu quero sim, com a minha experiência, com a minha determinação, trabalhar junto com todos, sem exclusão nem exclusividade, servindo o povo e não me servindo do povo. Afinal, democracia é a participação de todos, e disto eu não abro mão. Quero lembrar da nossa campanha. Nós fizemos uma campanha limpa, exemplar, sem mentiras, sem promessas fantasiosas, respeitando os nossos adversários e, sobretudo, respeitando o povo. O povo patrocinou a minha campanha. Nós não tivemos dinheiro público na nossa campanha. E eu quero aproveitar neste momento para agradecer ao povo de Macapá pela forma atenciosa, respeitosa e carinhosa com que me recebeu nas ruas. Eu quero, neste momento também, pedir a Deus que continue iluminando os meus passos
e os passos de todos os macapaenses, para que nós possamos, a partir do dia 1º de janeiro, fazermos ou voltarmos a fazer uma administração limpa, honesta, transparente, exercida por um homem que gosta de trabalhar. Eu gosto de trabalhar, é uma necessidade o trabalho para mim e por isso que eu quero ser prefeito de uma cidade que tem tantos problemas como Macapá, porque a minha vontade de trabalhar é para minimizar esses problemas. Nós sabemos que um governo não acaba. O que acaba é o mandato. E o que deveria ficar na cabeça de cada político, de cada governante, que primeiro, ele é o representante do povo. O povo elege para ser seu representante, não para ser um rei ou um imperador. Segundo, que este mandato termina. Mas quando este mandato termina, o outro tem obrigação de dar continuidade ao mandato. Então, meus amigos, com essas considerações, eu quero agradecer mais uma vez a atenção que todos me deram, o respeito também, e quero pedir a você, eleitor, que você, no dia 1º de outubro, vote com a sua consciência. Não se influencie pelas cores que vão aparecer nas ruas. As cores podem alterar em muito o nosso destino, não para o bem. Então vote com a sua consciência e use o coração para votar no 14, que é o 14 do Papaléu. Muito obrigado. Candidato Benedito Dias, o senhor tem 4 minutos para as suas considerações finais. Eu quero me dirigir, em primeiro lugar, aos funcionários da prefeitura. E quero dizer a eles que, como prefeito de Macapá, nós iremos atualizar os seus salários. Nós iremos dar todas as condições para você, trabalhador municipal. Que você vai ter um prefeito realmente amigo. Aquele prefeito que irá trabalhar por você e você pelo município. Eu quero me retratar também, hoje, as manchetes dos jornais, que dizem assim: taxista fazem carreata em protesto contra a prisão de Luiz Melo. Isso aqui é de hoje. Isso aqui significa falta de liberdade que hoje nesse estado não tem. Também nós temos aqui uma outra, que diz assim: gangues aterrorizam os bairros. E aqui embaixo diz assim: população dominada pelo medo. É outra também que aterroriza a nossa cidade. E aqui também tem uma outra manchete que diz: hospital do PDSA em pane seca. Isso aqui é uma outra incompetência de administração que hoje nós vemos no nosso estado. Eu quero dizer a vocês, eleitor, que nós fizemos uma campanha limpa, uma campanha do que o povo até hoje trabalhou conosco. E hoje, nessa minha despedida de final de campanha, eu quero me dirigir a você, eleitor, que está me escutando na sua casa. Você me conhece, sabe da nossa luta, sabe do nosso trabalho. Às vezes, pode até, no nosso debate, pode ter acontecido de eu não ter explicado aquilo que eu queria dizer. Mas você sabe do nosso trabalho. E eu queria pedir, mas de dentro de mim, de dentro que você é o responsável de escolher o prefeito de Macapá no dia 1º de outubro. Mas escolha bem, escolha com consciência. Não deixe ser influenciado pelo poder econômico que está aí hoje aí. O candidato do lado do governo faz passeata, quer com dinheiro, você sabe, é duvidoso até, porque isso tudo o povo sabe. O povo sabe e vai responder isso no dia 1º de outubro. E eu quero pedir a você, eleitor, que tenha consciência e faça uma análise profunda do candidato, daquilo que ele faz por você, daquilo que ele fez pela comunidade. Você sabe que nós temos trabalho nesse Macapá. Nós trabalhamos, eu trabalho juntamente com meus irmãos, 24 horas na saúde. E eu tenho todas as soluções para resolver a saúde de Macapá, que é um caos.
eu queria dizer a você que no dia 1º de outubro, saia e vacine-se contra o amarelo. Está aqui. Não esqueça disso. Mas essa aqui que é a arma do seu. É a arma do dia 1º de outubro. Vote no 11. Você está votando na pessoa realmente que vai administrar Macapá com toda a competência, com honestidade. O candidato acaba de dizer que o candidato do governo, no caso, neste debate, é justamente o candidato João Henrique. E ele se sente ofendido pela citação de que a sua campanha, é feita com dinheiro duvidoso. Só tem 30 segundos para se defender. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao doutor Benedito por essa oportunidade de eu falar de novo. A minha campanha, sim, é rica em criatividade. Lá estão os artistas que somaram comigo, o meu povo que estava na rua. E o amarelo sobrepõe as outras cores. Tanto é que você mesmo reconheceu, querendo aplicar uma vacina, mas uma vacina onde a doença já estava contaminada. E nós chegamos a ter febre, sim, de mais de 40 graus. Obrigado, Benedito, por essa oportunidade. Meu povo, obrigado por ter participado da minha campanha. Nós queremos, sim, a cidade amarela, porque é a satisfação de vocês, é a nossa satisfação de estar nas ruas. Muito obrigado. Candidato Idelgardo Alencar, o senhor tem 4 minutos para as suas considerações finais. Eu quero agradecer à TV Amapá, quero agradecer a você, Humberto Amorim, por ter conduzido tão bem, ao candidato João Henrique, ao candidato Papaléu Paz, ao doutor Benedito, a Lia. Quero agradecer a você que está nos assistindo e quero dedicar esta campanha que fizemos ao cidadão comum da nossa cidade, às nossas crianças, às pessoas simples que têm o coração cheio de esperança, que têm a alma cheia de uma vontade imensa de que nós possamos construir dias melhores nessa cidade de Macapá, que é tão bela, mas que é tão sofrida. Meu amigo, eu quero pedir a você que no dia 1º, quando sair para votar, quando você fizer a sua prece, lembre-se da nossa candidatura e da harmonia que o processo eleitoral precisa. E o que eu peço a você é a luz do seu espírito, para que essa campanha, que foi conduzida com tanto sacrifício, a cidade toda de Macapá foi testemunha da nossa luta. Essa nossa luta, ela faz parte de um compromisso que nós temos com o nosso país, com a nossa sociedade, com a nossa gente. Eu sou um homem inquieto com a situação do nosso país. Eu não consigo entender um país tão rico com tanta desigualdade social. Eu não consigo entender uma nação que consegue se transformar na 8ª economia do mundo e paga um dos piores salários do planeta. Eu não consigo entender como é que se morre de malária, de leptospirose, de hanseníase, num país que tem uma economia que é uma das maiores economias do planeta. Portanto, meu amigo, já que não podemos mudar o país agora, nós podemos começar a construir aqui em Macapá uma prefeitura sua, dos trabalhadores, das mulheres, dos homens simples, das pessoas humildes, que são realmente os destinatários das políticas públicas desse país. Portanto, meu amigo, eu quero encerrar aqui a minha participação nesse programa e nessas eleições, deixando uma frase de um grande poeta de Macapá, que escreveu um poema belíssimo chamado Os Tiranos de Adelantado, quando ele diz assim: embora à noite armemos nossas redes na varanda, um dia claro, longo, com figura e anda. Vamos amar um dia, o amanhã que poderá nos trazer a vitória. E com a vitória, a criação de mecanismos importantes de controle social para que as políticas públicas tenham o seu destino. E o destino é você, cidadão que está me assistindo. E acredite, a eleição não está definida, ela se define no dia 1º. E se define com o seu voto. E por isso eu peço o seu voto para que nós possamos dar a maior lição que as elites políticas arrogantes desse Estado podem ter. Muito obrigado, um beijo da alma, que Deus proteja você. Eu conto com o seu voto e conto também com as suas preces para que eu possa governar essa cidade com sabedoria, com honestidade e, sobretudo, com o compromisso de construir para gerações futuras um mundo melhor do que esse que nós temos hoje. Muito obrigado. Muito bem, chegamos assim ao final do debate Eleições 2000 para a Prefeitura de Macapá. Nós gostaríamos, neste momento,
de agradecer em nome da TV Amapá e também da Rede Amazônica de Rádio e Televisão, agradecer primeiramente a todos os nossos telespectadores. Agradecer também aos candidatos Benedito Dias, Papaléu Paz, Lia Borralho, Idelgardo Alencar e João Henrique por terem permitido nós tornarmos possível o exercício democrático, que com certeza é muito benéfico, tanto para eles como para toda a população da cidade de Macapá. Muito obrigado e até um próximo debate, numa próxima eleição. E que todos tenham muita sorte. Obrigado, senhores. Muito obrigado. YA 285, TV Amapá, Canal 6, Macapá, Amapá. Uma emissora da Rede Amazônica.